Olá, pessoal, uma boa noite. Vão entrando aí, nós vamos iniciar nossa celebração, nosso encontro daqui a pouquinho. Vão entrando todos aí, assim que vocês entrarem, que uma boa parte de pessoas entrarem, nós vamos estar dando início ao nosso tempo, à nossa celebração. Lembrando que nós estamos aí na nossa quarentena e esse tempo tem sido um desafio para todos nós, mas eu quero te lembrar que nós vamos conseguir vencer, atravessar toda essa situação. Algumas pessoas já muito incomodadas, né, de ficar em casa, enfim, toda essa loucura que o mundo está, mas eu acredito que Deus está presente na nossa vida, Ele vai estar nos ajudando, nos fortalecendo nesse momento que nós estamos vivendo, tá bom? Uma boa noite, Kiko, boa noite, Valdir, boa noite, Kelly, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu vou pedir para vocês irem entrando. Rose, que bom você estar aqui, Rose, Deus te abençoe. Vou pedir para vocês compartilharem, clique aí em compartilhar no Facebook, também compartilhe nas suas redes sociais, aí no WhatsApp, enfim. Vamos levar essa mensagem para o máximo de pessoas que nós pudermos, tá? A Gisele, boa noite, Deus abençoe. Alex, Deus abençoe. Fernando Diniz, Deus abençoe muito a sua vida. Michele Melo, que bom que você está aqui com a gente. Nós vamos daqui a pouco receber a palavra de Deus, receber a nossa oração também, fazer a nossa oração, colocar a nossa vida, nossa família, nossa casa diante do Senhor, esse momento tão especial que nós estamos vivendo, pedir que Deus esteja aí nos ajudando a conduzir, a viver esse momento da melhor maneira que nós pudermos, tá? Queremos mandar um abraço para todo mundo aí de fora do Brasil que tem acompanhado as nossas ministrações, que Deus abençoe também o país, o lugar onde você está, que Deus abençoe em nome de Jesus, cuidando da tua vida, cuidando da tua família e cuidando do país como um todo, tá? Nós temos orado para que as mãos de Deus estejam sobre todo mundo e que Deus, Ele nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê capacidade para a gente conseguir superar. E temos orado a Deus para que as pessoas não venham a perecer por conta de tudo isso, que a gente consiga vencer essa situação. Como igreja, nós temos sido chamados por Deus, desafiados para sermos uma voz profética, uma voz de oração nesse tempo, uma voz de esperança. Eu quero convidar você, que é a igreja do Senhor, para ser uma voz de esperança em todo esse tempo que nós estamos vivendo, tá bom? Patrícia, uma boa noite para você. Sirley, Deus te abençoe. A Patrícia também, outra Patrícia, né? Ieda, Deus te abençoe. Carminha, minha sogra, já está aí também. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A Jaqueline também já entrou, a Cacilda, a Regiane, Deus te abençoe, Regiane, em nome de Jesus. A Eliane Cristina, lá da Itália, Deus abençoe, sempre com a gente, sempre junto conosco nesse tempo de oração, participando de todos esses momentos. Que bom você está aqui, missionária Elaine, também que Deus te abençoe muito, abençoe teu ministério, abençoe tua vida, tá? Eu vou pedir, gente, para vocês compartilharem, compartilhe aí no Facebook, clique aí no botão compartilhar, você vai estar abençoando a vida de um monte de gente, tá? Uma outra coisa que eu vou pedir para você é para você indicar, coloque o nome de outras pessoas aí, indicando para ele essa ministração, tá? Passe, para que pessoas possam ser abençoadas, pessoas possam ser edificadas nessa noite, talvez algumas pessoas angustiadas por conta da situação, por conta, né, da ansiedade, da preocupação aí com as coisas. É um momento para nós estarmos juntos, compartilhando a palavra do Senhor, ao mesmo tempo também nós estarmos crescendo, né? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto importante, quero conversar com você hoje sobre domínio próprio, é uma das necessidades que nós estamos tendo nesse momento que estamos vivendo, e é uma grande oportunidade também para a gente tomar uma posição na nossa vida, de começar a cuidar mais de algumas coisas que são muito importantes, não ficar cedendo aos caprichos, né, da nossa existência e vivendo uma vida muito pequena. Nós precisamos ter atitude, ter coragem e ter domínio sobre a nossa própria vida, tá? A gente vai estar conversando sobre isso hoje. Vai ser uma ministração, um tempo muito especial para o nosso coração e para a nossa vida, tá? Por isso, é importante que você compartilhe, para que outras pessoas sejam edificadas, abençoadas e tenham esse mesmo privilégio que eu e você estamos tendo aí de
receber a palavra do Senhor juntos, tá? Eu quero também falar o seguinte, pode fazer comentários aí, colocar os teus comentários para edificar as pessoas, aquilo que Deus vai colocando no teu coração durante a ministração. Também você que precisa de oração, quer fazer algum pedido de oração, coloca aí, o pessoal da intercessão, do Ministério de Intercessão da nossa comunidade, já está à disposição, já está aí trabalhando, tá? Para abençoar a tua vida, para estar intercedendo por você. Assim que você colocar teu pedido de oração aí, o pessoal da intercessão já vai estar orando por você, tá? Bom dia, Marina. Bom dia, boa noite, Marina. Boa noite, Marcos. A Dalva também. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mara Lúcia, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Ione, ai, que bom. Deus abençoe Solange. Bastante gente entrando, bastante gente conosco. Nós vamos ter hoje uma noite abençoada na presença de Deus. E a gente vai fazer uma oração agora, Margarete, minha irmã também, entrando aí. Deus abençoe Marga, abençoe o Ney, em nome de Jesus. Isa, que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Irã, querido, Deus abençoe. Vamos fazer uma oração? Logo depois da oração, nós vamos partilhar a palavra do Senhor, a palavra que Deus trouxe para o nosso coração, para esse nosso tempo com Deus. Isso é muito mais legal, muito melhor, muito mais importante do que ficar com a televisão ligada, do que ficar vendo bobagem. É um tempo em que nós temos aí de manhã às 7 horas da manhã e às 7 horas da noite, às 19 horas. É esse tempo que nós temos tão precioso na presença de Deus, para a gente poder estar conversando sobre as coisas de Deus, estar fortalecendo o nosso coração, estar aprendendo a palavra do Senhor. Deus tem nos dado palavras de exortação, Deus tem nos dado palavra de ânimo, Deus tem nos dado palavras de paz, Deus tem nos dado palavras de instrução. Tem sido um tempo muito precioso, eu tenho crescido muito nesses dias que nós estamos aqui. Hoje pela manhã, eu estava conversando com o pessoal que foi a 26ª ministração de manhã. Nós estamos na 27ª ministração, desde quando nós começamos, que começou a quarentena, que nós começamos as ministrações aqui. É a 27ª ministração. Então, um tempo precioso, olha quanta coisa que nós já aprendemos, já podemos aprender com o Senhor. E um privilégio mesmo, a gente poder estar junto, você que está aqui conosco. Deus te abençoe de qualquer lugar do mundo, Deus abençoe. Nós somos todos uma comunidade, nós somos todos uma única igreja, um único povo de Deus. Aqui não tem placa, aqui não tem diferença. Nós todos estamos diante do Senhor e todos aqui estamos sendo abençoados e cuidados pelo nosso Deus, e é muito importante a tua presença aqui conosco, tá bom? Vamos orar, e eu vou pedir para você compartilhar, você que ainda não compartilhou, compartilhe aí. É uma forma que você tem de abençoar a vida de outras pessoas, para que elas também estejam recebendo a palavra do Senhor, sendo edificadas nesta noite, tá? Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo, obrigado, Deus, por esse momento que é tão precioso, Pai, tão gracioso, Pai, esse tempo que tem nos ajudado tanto, a gente poder estar junto, Deus, é tão gostoso estar com essas pessoas, Deus, a gente poder estar vivendo, Deus, esse tempo, Pai, sendo edificados, sendo cuidados pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, queremos apresentar diante do Teu altar a vida, Senhor Deus, de cada pessoa, Pai, cada família, Deus, que agora está aí, Senhor Deus, sendo ministrada pelo Senhor, cada casa, Deus, aonde está, Senhor Deus, ligado, Senhor Deus, o celular aqui junto conosco, Pai, acompanhando a nossa ministração, que o Senhor abençoe, Deus, que seja um tempo, Senhor Deus, uma noite de milagres, que seja uma noite, Senhor Deus, de edificação, que seja uma noite de aprendizado, Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor tem uma palavra importante para ministrar o nosso coração. Nesse caminho, Pai, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos dirigido, o Senhor tem nos mantido em pé. E nós, Deus, pedimos que, Deus, Teu Espírito Santo continue nos ajudando, Pai. Que o Senhor continue, Pai, nos instruindo, Pai, orientando, Deus, o nosso coração, Pai, para que tudo isso, quando passar, Pai, nós estejamos, Pai, ainda melhores do que éramos, Senhor Deus, antes de tudo isso ter começado a acontecer, Pai. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pedimos a Deus que a Tua bênção esteja, Senhor Deus, sobre cada um, Pai, sobre todos nós. Edifica-nos, abençoa-nos, Pai, e que a Tua palavra seja instrumento, Senhor Deus, de cura, seja instrumento de edificação, seja instrumento de conversão nesta noite. Que a Tua palavra seja instrumento de transformação, Pai. Que cada um aqui, Pai, esteja sendo orientado e guiado pelo Teu Espírito Santo e pelo Teu poder, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém e amém. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos receber a palavra do Senhor nesse momento.
E hoje, como eu disse para você, nós vamos estar conversando sobre domínio próprio. Esse é um assunto que é importante, a gente está conversando, é um assunto que tem a ver com todos nós, e não é tão fácil, na verdade, a gente ter o domínio próprio. O que é o domínio próprio? O que nós queremos falar quando a gente traz para você esse tema domínio próprio? Domínio próprio tem a ver com a habilidade de você dominar-se, de você dominar os teus impulsos, a tua vontade de fazer, de ir, de responder, de reagir, é essa capacidade que você tem de manter-se em equilíbrio. Domínio próprio tem a ver com moderação, tem a ver com foco, né, você manter-se focado. Né, uma pessoa que tem domínio próprio é uma pessoa moderada, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que não vive em extremos, ela é equilibrada. Uma pessoa que tem domínio próprio é uma pessoa que tem disciplina, ela é disciplinada na sua vida, nas suas escolhas, no seu caminho. Uma pessoa que tem domínio próprio é uma pessoa que tem foco. Ela sabe aonde ela quer chegar, ela sabe o que ela quer para a vida dela, ela entendeu o que é melhor e agora ela vai em busca disso. E domínio próprio tem a ver também com o nosso caráter, né, com a firmeza do nosso caráter. Todos os dias nós somos assediados por uma série de sentimentos, de pensamentos e algumas coisas que aparecem ao nosso coração, que envolvem o nosso coração e que tentam não apenas tirar a nossa paz, mas nos tirar de um caminho que nós escolhemos para a nossa vida, de nos tirar de um propósito que nós temos maior para a nossa existência. Quantas pessoas, talvez alguns aí de vocês, têm algum arrependimento por ter falado alguma coisa em algum momento que não deveria ter falado, por ter feito algo, ter agido de uma maneira que você não deveria ter agido? Quantas feridas nós causamos nas pessoas, pessoas que nós amamos? Quantas vezes nós fizemos ou falamos coisas ou tivemos atitudes que não deveríamos ter, que não podíamos ter, mas tivemos porque fomos levados pelo impulso, porque não tivemos o domínio próprio, porque não conseguimos segurar e sustentar a nossa própria vida. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui é um tempo em que exige de nós domínio próprio, exige de nós disciplina, exige de cada um de nós o foco, exige de cada um de nós a atenção, exige de cada um de nós que nós estejamos prestando atenção e tomando todos os cuidados que são necessários para que a gente possa ter uma vida com qualidade. Uma pessoa que não tem domínio próprio, uma pessoa que não consegue se conter, uma pessoa que é tomada pela raiva, pelo ódio, pelo rancor, pelos desejos, e sai fazendo coisas impensadas, tomando atitudes irresponsáveis, dificilmente vai ter uma vida bem-sucedida. Para você ter uma vida bem-sucedida em qualquer área, você precisa aprender a dominar-se. Você precisa aprender a cuidar de você, a dizer não para você. Quantas pessoas que poderiam ter uma vida extraordinária, que poderiam alcançar pontos extraordinários na sua caminhada, mas não consegue sair do lugar porque não tem domínio próprio, porque não consegue controlar os seus impulsos. Quantas pessoas estão com problemas seríssimos dentro do seu relacionamento, seu casamento, sua vida com seus filhos, sua vida com seus pais, irmãos que não conversam entre si, porque falta domínio próprio, porque falta equilíbrio. Quantas pessoas não estão passando por problemas financeiros seríssimos, porque falta domínio próprio, porque não tem equilíbrio, porque é levado pelas emoções. Quantas bobagens as pessoas fazem todos os dias. E talvez olhando para a tua história, para a tua vida, quantas bobagens você fez porque faltou a você o domínio próprio. Faltou a você o controle dos teus impulsos. Se nós queremos crescer, se nós queremos amadurecer, se nós queremos avançar na nossa vida com qualidade, se nós queremos viver na nossa vida não apenas uma aventura de coisas que vêm e vão, mas se nós queremos construir na nossa vida coisas que permaneçam, nós precisamos ter domínio próprio. Nessa época que nós estamos vivendo, nós precisamos absurdamente de domínio próprio, de equilíbrio. Porque se nós não tivermos equilíbrio, a gente faz bobagem. Se nós não tivermos equilíbrio, a gente coloca os pés pelas mãos.
Se nós não tivermos equilíbrio, a gente faz coisas que não deveria fazer. E vai ter consequências sérias e trágicas na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus, ela chama a atenção de todos nós, para que nós venhamos a construir uma vida com domínio de nós mesmos. Certo? Às vezes você consegue dominar uma nação inteira, mas você não consegue dominar-se a si mesmo, e isso vai fazer com que você viva uma vida fracassada, com que você não consiga construir uma história que vale a pena. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Provérbios, capítulo 25, verso 28, diz assim: como a cidade com os seus muros derrubados, assim é aquele que não consegue dominar-se. Como uma cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Para que você entenda o contexto, nós estamos lendo aqui Provérbios, isto são alguns 1000 anos para trás. O que significava naquela época uma cidade com os seus muros? O que significava os muros para uma cidade? Os muros era sinal de proteção. Os muros era sinal de dignidade. Quando os muros eram derrubados, aquela cidade estava em situação de vergonha. Aquela cidade estava em situação desprotegida. Aquela cidade havia rompido com os seus limites. E por causa disso estava vivendo uma vergonha. E o texto bíblico está dizendo justamente isso. A pessoa que não consegue dominar-se, a pessoa que não tem domínio próprio, que não constrói um domínio próprio, é uma pessoa que passa vergonha. É uma pessoa que vive uma vida vergonhosa. É uma pessoa que perde a sua proteção. Nós precisamos construir domínio sobre a nossa vida. E Deus, ele nos ajuda. Como que isso acontece? Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Gálatas, capítulo 5, versos 22 até o verso 25, falando sobre o fruto do Espírito. Lá o apóstolo Paulo fala sobre as obras da carne, e depois ele fala sobre o fruto do Espírito. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Extremamente importante na nossa vida a capacidade que nós construímos de dominar os nossos impulsos, os nossos desejos, o nosso pensamento, a nossa ira, de controlarmos a nós mesmos. Domínio próprio tem a ver com isso, essa moderação, essa disciplina, esse foco, esse equilíbrio que todos nós devemos ter para construir uma vida que vale a pena. A verdade é que o inimigo, ele sempre vai agir na sua vida, ele sempre vai agir na sua família, tentando tirar de você o equilíbrio, tentando fazer com que você desequilibre na sua vida. Quanto mais desequilibrado você for, uma presa mais fácil do inimigo você se torna. Quanto mais desequilibrada uma pessoa se torna, ela se torna uma presa fácil para ser engolida. E o propósito de Deus é justamente o contrário. Qual que é o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida? O propósito de Deus é restaurar, reconstruir o nosso equilíbrio, para que nós tenhamos uma vida de fato equilibrada. O propósito de Deus na minha vida e na sua vida é que nós sejamos pessoas equilibradas. E o domínio próprio, ele acontece na nossa vida através do trabalho de Deus, porque ele é um fruto do Espírito, então é uma obra de Deus que está acontecendo na nossa vida, mas o domínio próprio, ele acontece com a ajuda de todos nós. Uma pessoa que tem domínio próprio, ela não consegue isso sozinho. Nós só conseguimos isso com a ajuda de Deus, com a ação de Deus em nós. Mas uma pessoa com domínio próprio, ela também não é uma obra única de Deus, ela também precisa ajudar. Ela também precisa fazer a sua parte. De modo que, para que a gente consiga viver uma vida com domínio próprio, todos nós, uma vida equilibrada, uma vida focada, para que nós tenhamos uma vida disciplinada, para que nós tenhamos uma vida segura e firme, nós precisamos fazer a nossa parte e precisamos colocar a nossa vida e pedir que o Espírito Santo de Deus, ele nos ajude. Para que o Espírito Santo de Deus, ele nos dê força e nos dê graça.
Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas ele nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo é justamente isso. Deus, ele não deu a nós um espírito de covardia, mas ele deu a todos nós um espírito de poder e de amor e de equilíbrio, de domínio próprio. O projeto de Deus para a tua vida é que você seja uma pessoa equilibrada, é para que você seja uma pessoa moderada. Todo o excesso representa um desequilíbrio, é uma enfermidade na nossa alma. Toda pessoa saudável espiritualmente vai ser pessoa equilibrada. Ela não vai ficar desesperando e desistindo da vida por qualquer coisa. Num momento como esse que nós estamos vivendo, em que estamos passando por todos esses problemas, que o mundo tem passado por todos esses problemas, essas dificuldades que o mundo está passando, pode ter certeza que há muitas pessoas que estão desesperadas. E estão desesperadas porque não construíram uma vida equilibrada. Nós precisamos ter vida equilibrada, porque não são poucas as vezes que nós vamos passar por dificuldades e por lutas. Quando nós não temos equilíbrio na nossa vida e aparece uma dificuldade, aparece uma luta, a gente desiste, a gente desespera, a gente começa a fazer coisas loucas, coisas absurdas, sem pensar, sem refletir. A gente sai batendo com a cabeça na parede de um lado para outro, achando que o nosso mundo acabou, quando na verdade é um processo que nós estamos passando. Esse momento que nós estamos passando, por mais complicado que seja para você, por mais difícil que seja para você, é um tempo que nós estamos passando e que nós vamos atravessar. Mas nós precisamos ter equilíbrio, precisamos ter moderação, nós precisamos ter disciplina, precisamos ter foco. Nós vamos sair disso, nós vamos atravessar essa situação. Mas não é só a questão de atravessar, é como que nós vamos atravessar, como que nós vamos chegar do outro lado. Para que você chegue bem do outro lado, você precisa ter disciplina, você precisa ter moderação, você precisa ter equilíbrio, você precisa ter domínio próprio, para que a gente não chegue do outro lado todo arrebentado. Nós precisamos equilibrar a nossa vida, e a palavra de Deus hoje é justamente sobre isto, sobre esse trabalho de Deus no nosso coração. Olha o que o apóstolo Paulo diz, aliás, o apóstolo Pedro diz, quando ele escreve a primeira carta dele. 1 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 8. Olha o que ele diz. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à fé de vocês a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão vocês de viverem uma vida improdutiva e uma vida inoperante. Olha o que Pedro diz, orientando a igreja. Pedro diz que se nós quisermos viver uma vida operante, uma vida que produz, uma vida produtiva, se nós quisermos viver uma vida saudável, uma vida que avança, se nós quisermos ter uma vida abençoada, nós precisamos de domínio próprio na nossa vida. Nós precisamos desenvolver a capacidade de dominar os nossos impulsos, de não sair por aí desesperado, de não sair por aí gritando e berrando e sem destino, para pensar. Calma, tudo isso vai passar. Todas essas dificuldades, essas lutas vão passar na minha vida e na sua vida. Mas nós não podemos nos entregar agora, nós temos que fortalecer as nossas mãos, ficar firmes. Domínio próprio é como um músculo. É um músculo que nós temos na nossa alma. É um músculo que nós temos dentro de nós. E como todo músculo, precisa ser exercitado. Se nós não exercitamos, nós ficamos muito fragilizados. E vamos ter muita dificuldade. A palavra de Deus hoje para você é uma palavra muito séria. Como que você cuida da sua vida? Como que você toma as suas decisões? Como que você age quando alguma coisa te surpreende, alguma notícia? Quando alguém se levanta contra você, como que você faz? Como que você age com os desejos que você tem? Se nós quisermos ter uma vida abençoada, se nós quisermos ter uma vida operante, uma vida frutífera, se nós quisermos construir uma vida que vale a pena, nós precisamos nos autodominar.
Nós precisamos ter a capacidade de dizer a nós não quando nós temos que dizer não. E dizer sim quando nós temos que dizer sim. Nós temos que ter a capacidade de fechar a porta para nós quando é preciso fechar a porta. E de abrir a porta quando é preciso abrir a porta. Sabe, nós não podemos ficar com aquela desculpa de eu não consigo, eu não consigo, para isso não dá para mim, não, eu não dou conta, eu não posso, não, quando eu vi eu já fiz, mas eu sou assim mesmo, certo? Antigamente as pessoas falavam, as pessoas que são mais agressivas, né? Aí tinha, por exemplo, os dois irmãos, um era mais calmo, o outro era mais agressivo, e antigamente os pais falavam assim, aquele meu filho ali, ele é mais calmo e tal. Mas aquele outro meu filho ali, aquele que é nervoso e tal, ele tem um gênio forte. Na verdade, esse foi o maior erro que foi cometido. Porque, na verdade, não é gênio forte, é gênio fraco. O gênio forte é aquele equilibrado. O gênio forte é aquela pessoa moderada. O gênio forte é a pessoa que é equilibrada. É a pessoa que não se arrebenta, que não explode por qualquer circunstância ou por qualquer adversidade que venha à sua vida. É a pessoa que se mantém firme, porque ela dá ordens à sua vida e à sua existência. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, não é por acaso que Deus colocou você aqui para ouvir essa ministração, porque é importante para a nossa vida. Sabe, não é só querer que Deus nos abençoe, não é só querer que Deus nos livre, não é só querer que Deus mude a nossa situação, que Deus ajeite a nossa vida, mas é pedir para que Deus nos dê sabedoria, para que a gente não entre mais nas confusões que a gente tem entrado, para que a gente não fique mais tendo as atitudes impulsivas, improdutivas e as atitudes inconsequentes que nós estamos tendo. É para que Deus nos ajude, para que nós estejamos fortalecendo o nosso coração para ficar firme na palavra de Deus e não se afastar da palavra de Deus na primeira oferta que o diabo nos faz. Deus quer que você seja uma pessoa equilibrada, porque a pessoa equilibrada é a pessoa que prospera. Eu sei que todos vocês querem prosperar. Eu sei que todos nós queremos avançar na nossa vida. Eu sei que todos nós queremos chegar lá no pico do monte que nós estamos subindo na nossa vida. Mas sem equilíbrio, meu irmão, sem moderação, sem domínio próprio, sem disciplina, sem foco, nós não chegamos a lugar nenhum. A gente vai ficar recomeçando o tempo todo. A gente vai ficar tendo que reiniciar o tempo todo. É aquele casamento que você vai ter que recomeçar 5, 10, 15 vezes, toda vez você vai tendo que recomeçar. É aquela vida, aquela vida financeira que você tem que recomeçar. É aquela vida profissional que você tem que ficar recomeçando o tempo todo. A vida espiritual que você o tempo todo está recomeçando. Nós precisamos fortalecer os nossos músculos da nossa moderação, do nosso domínio próprio, de cuidar da nossa vida e da nossa existência. Aproveite esse tempo que Deus tem dado a todos nós aqui, esse tempo de ministração, para colocar a palavra de Deus dentro de você. E para saber que Deus tem algo muito maior para a tua vida do que apenas ficar jogando bênçãos dentro de você. Deus quer transformar você numa bênção. Deus quer fazer de você um abençoador. Muito mais do que bênção sobre a tua vida, é a bênção que a tua vida se torna. Esse é o propósito de Deus. Todos nós, eu quando fui para a igreja, eu fui para a igreja porque eu precisava de uma bênção. Mas quando eu entrei na igreja e comecei a firmar em Deus, Deus começou a me falar algo extraordinário. Deus disse, Maurício, eu não quero apenas dar bênção para você, mas o meu projeto é transformar você numa bênção. E ninguém se torna bênção se não tiver domínio próprio. Ninguém se torna bênção se por qualquer situação, por qualquer circunstância, está brigando, está gritando. Quantos pais, olha aqui para mim, quantos pais não estão perdendo seus filhos por conta da sua falta de domínio próprio? Às vezes por dificuldades financeiras, pelas lutas, pela dificuldade, porque brigou com alguém, chega em casa desmontando a casa, ofendendo seus filhos, brigando dentro de casa. Quantas mães não estão vivendo tempos difíceis porque não sabe equilibrar as coisas, porque não tem domínio próprio, porque se entrega aos impulsos toda hora? Se nós queremos viver uma vida saudável, gente, presta atenção. Nós precisamos prestar atenção nesta área da nossa vida que é muito séria. É muito séria, precisamos ter domínio próprio. Precisamos ter equilíbrio na nossa vida. Hoje em dia acontece muito, às vezes, por causa de alguém que fecha o sinal ou que erra no trânsito, às vezes sai até morte, porque as pessoas estão descontroladas, porque as pessoas não estão firmadas, por qualquer coisa já está saindo, pegando, batendo, gritando, matando, falando aqui, falando ali, desistindo da fé, por qualquer coisa já desiste da fé, por qualquer coisa já está desistindo de Deus.
Já está desistindo do caminho de Deus por qualquer dificuldade ou qualquer perda que apareceu na tua vida. Quando a gente olha para a história do povo de Deus, a gente vê homens e mulheres que tiveram perdas irreparáveis, mas que permaneceram firmes em Deus, porque construíram uma capacidade de domínio próprio, fortaleceram os seus músculos emocionais, para não ficar se entregando a qualquer apelo do mundo e a pessoa já se desespera. Fica firme em Deus, meu querido. Deixa Deus cuidar do teu coração e da tua vida. É interessante Pedro falando sobre essa questão do domínio próprio, porque Pedro foi uma das pessoas que tinha muita dificuldade. Assim como eu, como você, alguns de nós, que tem muita dificuldade em ter domínio próprio, Pedro era uma pessoa muito impulsiva. Ele colocou os pés pelas mãos muitas vezes, mas Deus teve paciência com ele, assim como Deus tem paciência comigo e com você. E Deus nos ajuda, e Deus, ele se volta para nós nesta noite para dizer, eu quero te ajudar. Eu sei que alguns de nós têm uma dificuldade incrível, é um vício. Às vezes é um vício, pega o cartão de crédito e já sai gastando, pega um dinheiro e já sai gastando. Se puder fazer conta, vai fazendo, é um vício que nós temos. Às vezes essa coisa impossível de brigar, de ficar nervoso e ter que descontar em alguém, e descontar no filho, descontar na esposa, descontar no marido. Essas atitudes que a gente tem, sabe, de sair nervoso, de querer brigar por qualquer coisa, falta de domínio, isso é um vício. E eu sei que a gente não consegue lidar com isso sozinho. Por isso que quando o Espírito Santo foi colocado dentro de você, foi dado a você essa capacidade, o Espírito Santo quer produzir isso dentro de você. O domínio próprio está dentro do fruto do Espírito, mas é necessário buscar. É isso que Paulo fala, se você vive no Espírito, ande também no Espírito. Exercite os dons do Espírito. Exercite a manifestação do Espírito dentro de você. O domínio próprio, meu irmão, não é um trabalho que só Deus vai fazer na tua vida e não é um trabalho que só você consegue fazer. Esse trabalho na minha vida e na sua vida só consegue ser feito se for em conjunto. Deus fazendo a parte dele e eu e você fazendo a nossa parte. É essa aliança que vai fazer com que a gente cresça e com a gente tenha mais equilíbrio na nossa vida e tenha uma vida mais saudável. Uma pessoa que tem domínio próprio tem os filhos mais próximos. Uma pessoa que tem domínio próprio tem uma casa mais feliz, uma casa mais equilibrada, uma casa mais saudável, gostoso de estar. Uma pessoa equilibrada tem um casamento melhor. Uma pessoa que tem domínio próprio tem um casamento melhor, um relacionamento melhor. Uma pessoa que tem domínio próprio, ela se dá melhor nas circunstâncias financeiras. Ela consegue prosperar, ela consegue comprar as coisas. Uma pessoa que tem domínio próprio, ela consegue crescer e prosperar na vida profissional dela, no comércio que ela tem, no trabalho onde ela trabalha. Ela consegue prosperar. As pessoas que têm domínio próprio são indispensáveis, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, de tanta coisa, de tanta fragilidade, onde as pessoas estão se degradando por qualquer coisa, estão se entregando por qualquer coisa. Nós precisamos fortalecer a nossa alma, fortalecer o nosso coração e a nossa vida. E eu convido você para que você comigo esteja pedindo a Deus e fazendo a tua parte, eu fazendo a minha, para que a gente avance nessa área da nossa vida. Em nome de Jesus. Ter domínio próprio. Eu quero citar aqui algumas áreas da nossa vida que são muito importantes e que nós precisamos desenvolver o domínio próprio nelas. Primeiro, sobre o pecado. Desenvolva o domínio próprio sobre o pecado. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O pecado, ele nunca vai te fazer bem. O pecado, ele não é ruim, ele é gostoso. É gostoso pecar, porque se não fosse gostoso, você não fazia. É gostoso pecar. É gostoso errar. É muito bom. Mas é bom só na hora. É um engano. É um engano do diabo na sua vida. O pecado, ele vem para destruir. A Bíblia diz que o inimigo veio para matar, para roubar e para destruir. E sabe como que ele faz isso? Fazendo com que você perca o domínio próprio, a capacidade de cuidar da sua vida, a capacidade de dizer não. Ele quer que você se entregue aos seus desejos. Ele quer que você se entregue às circunstâncias da vida e que você enlouqueça com tudo isso. Nós precisamos ter uma luta séria contra o pecado. Porque o pecado, ele sempre irá nos causar danos, e danos muito importantes. Romanos capítulo 6, verso 12, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja, ele diz assim: portanto, meus irmãos, não permitam que o pecado continue dominando o corpo de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Olha a palavra de Deus. Portanto, meu irmão, você que é filho de Deus, que é filha de Deus, você que já foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro,
Não permita que o pecado continue dominando o corpo de vocês. Não permita que o pecado faça com que vocês continuem obedecendo aos desejos de vocês. Não se entreguem ao pecado. Não deixe o pecado dominar a vida de vocês. Porque eu digo uma coisa, alguns podem dizer, não, mas eu aceitei Jesus, eu vou para o céu. Eu cometo alguns pecados, mas eu peço perdão, eu vou para o céu. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Pode ser até que você vá para o céu mesmo. Eu até acredito que você vá para o céu. Mas o diabo pode trazer o inferno aqui para onde você está. E o pecado faz com que o diabo coloque o inferno muito perto da nossa vida e da nossa casa. Portanto, meu irmão, lide de modo sério com o pecado. Sabe? Domine o teu corpo contra o pecado. Comece a lutar firmemente contra o pecado. Porque o pecado, ele nunca vai te dar um resultado positivo. E outra coisa, o diabo é mentiroso. O preço que você tem, que você pensa que você vai pagar com esse pecado que você está cometendo, é mentira. É muito mais caro. É muito mais caro. O diabo mentiu para você. Sai muito mais caro. E é só você conversar com pessoas que já viveram as consequências de um caminho de pecado, de uma vida de pecado. Portanto, meu irmão, controle a sua vida, domine a sua vida. Peça para que o Espírito Santo te ajude, para que você tenha domínio próprio e não se entregue ao pecado. Nós pagamos o nosso coração para o pecado. É um preço muito mais alto do que nós podemos imaginar. A ponto de que, se a gente olhar sinceramente para trás, a gente vai dizer, não valeu a pena. Comprei gato por lebre. Não valeu a pena. Me enganaram. O inimigo me enganou. Porque ele só engana, meu irmão. Então, nós precisamos ter domínio próprio sobre o pecado. Precisamos ter domínio próprio também sobre os nossos pensamentos. Precisamos ter domínio próprio sobre os nossos pensamentos. Eu quero que você saiba que é na tua mente que acontecem as batalhas. O campo de batalha da nossa vida é na nossa mente. É aqui na nossa mente, nos nossos pensamentos, que nós ganhamos ou que nós perdemos. É aqui dentro da gente que acontece. Por isso que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 12, o verso 2, ele diz assim, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que Paulo diz para você. Olha o que Paulo diz para você. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da tua mente. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que você seja capaz de experimentar a vontade de Deus. Não se deixe escravizar pelas ofertas que o inimigo propõe para você todo dia. Tenha domínio próprio na sua mente. Meu irmão, nós não conseguimos controlar tudo que chega à nossa mente, mas nós conseguimos controlar aquilo que vai permanecer. Eu não consigo controlar tudo que vem à minha mente. Durante o dia vem muitos pensamentos na minha mente que eu não gostaria que viesse, mas eles vêm. Eu não controlo o que vem à minha mente, mas eu controlo o que vai ficar. Eu controlo o tipo de pensamento que vai ficar na minha mente. Lá em Provérbios, a palavra de Deus diz assim, assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Portanto, é muito importante que você cuide muito dos teus pensamentos, da tua mente, para que a tua mente mantenha-se saudável. Por isso que no Salmo 1, o salmista diz, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista está falando justamente sobre isso. O cuidado que nós devemos ter em alimentar de forma saudável a nossa mente, os nossos pensamentos. Romanos 8,5 diz assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne. Mas aquele que vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que é do Espírito. Não adianta, meu irmão. Aquilo que a gente alimenta é aquilo que a gente tem. Daquilo que você se alimenta é aquilo que você tem dentro de você. Então, alimente a tua mente, os teus pensamentos, com a palavra de Deus, com pensamentos saudáveis, com algo que seja saudável, com leituras saudáveis, certo? Cuide do teu coração e da tua vida nesse aspecto. É muito importante esse cuidado que nós devemos ter na nossa vida. Olha o que diz lá em Filipenses 4:8, Paulo falando para a igreja de Filipe. Finalmente, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que for
correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que houver algo excelente ou digno de louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Olha a palavra de Deus para você. Paulo está orientando a igreja e ele está dizendo que o que nós devemos trazer para dentro de nós é aquilo que é nobre, é aquilo que é correto, é aquilo que é puro, é aquilo que é amável, é aquilo que é de boa fama, é aquilo que é excelente, é aquilo que é digno de louvor. Em vez de ficar alimentando a tua mente, senão você desespera. Se você ficar vendo tudo que está passando na televisão, você acha que está tudo uma desgraceira, que não vai ter jeito, que nós somos terra arrasada. Mas você olhando para a palavra de Deus, você vê que Jesus é a nossa esperança, que Jesus é a nossa vida, que Jesus sempre esteve presente nos momentos mais difíceis e que Ele está presente agora para nos ajudar. E aí você começa a alimentar a tua mente com algo que é positivo. Alimente o teu coração e a tua mente com a palavra de Deus, com as coisas do Senhor. Foque o teu coração em Deus. Eu sei que alguns de nós têm aquele déficit de atenção, né? Tem uma dificuldade enorme para se manter atento, para prestar atenção na palavra. Mas eu quero dar uma dica para você. Eu estava esses dias conversando com uma pessoa, ela está dizendo que ela lê a Bíblia, e ela tem o costume de ler a Bíblia, ela diz o seguinte, ó, quando eu vou ler a Bíblia, sabe o que eu faço? Eu vou colorindo por tema, por exemplo, oração, louvor, ele vai colocando os temas, ele vai colorindo de acordo com os temas. Ele falou, isso faz com que eu preste atenção, porque eu preciso focar. Eu preciso disciplinar a minha vida, porque eu não posso deixar a minha mente aí vazia. Tem um ditado que diz, né, que mente vazia é oficina do diabo. Eu não posso deixar a minha mente à revelia, eu não posso deixar a minha mente nas mãos de qualquer informação, de qualquer coisa que queira se achegar, senão eu vou ser consumido. Olha o que a palavra do Senhor disse em Colossenses 3, Colossenses 3, capítulo 2, a palavra de Deus diz assim, mantenham os pensamentos de vocês nas coisas que são do alto. Mantenha o pensamento de vocês nas coisas que são do alto. Buscai as coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são do alto. Em vez de você ficar pensando bobagem, em vez de você ficar alimentando tua mente com bobagem, alimente a tua mente, o teu coração e a tua vida com aquilo que é do alto. Eu estava lendo esses dias a parábola do semeador, Jesus explicando sobre você não apenas ouvir a palavra de Deus, mas você praticar. E quando Jesus está falando sobre a semeadura, ele diz que uma parte da semente foi lançada e aí vieram os pássaros e roubaram. Todos nós somos alimentados com a palavra de Deus diariamente, mas muitas vezes permitimos que essa palavra seja roubada, seja tirada de nós. Nos tornamos uma pedra, uma terra dura, onde a terra não penetra, onde a semente não consegue penetrar e não consegue produzir. Eu quero convidar você para cuidar da sua mente. Eu quero convidar você para alimentar a sua mente com coisas que são saudáveis, para alimentar a sua mente, o seu coração com a palavra de Deus, com coisas que edificam, com livros que são saudáveis, com músicas que são saudáveis. Alimente os teus pensamentos para que você tenha domínio próprio. Você precisa alimentar os seus pensamentos. Você precisa ter uma batalha firme contra o pecado. Você precisa alimentar os teus pensamentos. Você precisa também ter domínio próprio sobre os teus desejos, emoções e sentimentos. Meu irmão, eu lembro lá de Caim. Caim foi filho de Adão e Eva, e ele foi quem acabou assassinando o seu irmão. E há uma palavra de Deus muito forte lá em Gênesis 4:7, quando Deus diz para ele assim, Caim, antes dele fazer, o pensamento estava no coração dele, os desejos, as emoções, os sentimentos, ele deixou essas coisas dominarem a sua vida, as coisas ruins dominarem seu coração. E vem uma palavra de Deus para ele dizendo assim, Caim, se você fizer o bem, você vai ser aceito. Mas se você não fizer o bem, saiba que o pecado está te ameaçando a tua porta. E ele deseja conquistá-lo. Mas cumpre a você dominá-lo. Cumpre a cada um de nós dominar os nossos desejos, as nossas emoções e os nossos sentimentos. Não é para a gente sair fazendo tudo aquilo que dá na nossa cabeça. Não é para a gente se render a tudo aquilo que a gente tem vontade. Quem faz isso, meu irmão, transforma a sua vida numa tragédia. Olha para trás e veja quantas bobagens você já não fez na sua vida. Porque você deixou ser levado por um sentimento, por um desejo. Você deixou ser levado por uma emoção. Você se deixou ser levado por aquele, sabe, por aquele momento ali,
Você não teve domínio, você não disse não quando deveria dizer não. Você não se posicionou quando deveria ter se posicionado. Isso não tem nada a ver com para onde você está querendo ir. E aí você se rendeu àquilo ali e traz prejuízos enormes para o nosso coração e para a nossa alma. Quantas pessoas eu já conversei, pessoas que trazem coisas terríveis no seu coração, na sua alma, trazem um ranço dentro de si por conta de lembranças de coisas do passado, atitudes que tomaram e vidas que escolheram viver que não valiam a pena. E que foi apenas fruto de uma entrega inconsequente a um desejo, a uma emoção ou a um sentimento. Quero convidar você para firmar o teu coração e a tua vida e não se entregar a estas coisas. Sabe? Nossa vida é séria. A tua vida é séria. A gente tem que parar um pouquinho para pensar. Não entregue a cura da tua vida ao tempo. Existem áreas da sua vida que precisam ser curadas. Eu fico imaginando que Caim não tomou a decisão definitiva de matar Abel do dia para a noite. Foi algo que foi sendo alimentado. Talvez uma sequência de coisas que aconteceram. Ele foi deixando o mal ali plantado dentro do coração dele. Sabe essa ideia de que, não, o tempo vai curar, o tempo vai curar. Não, meu irmão, se tem alguma ferida no teu coração, se tem algum sentimento, alguma emoção, algum desejo na tua vida que não é saudável, não deixa para o tempo resolver, não. Você tem que resolver. Sabe aquela ideia de que, vamos colocar uma pedra em cima? Não adianta, meu irmão, não adianta. Senão vai ficar que nem aqueles lixões que tem nas cidades, certo? Que a pessoa joga aquele monte de lixo e depois joga a terra em cima. E no futuro aquele negócio até explode, certo? Porque a sujeira está toda ali embaixo. A sujeira está toda ali embaixo. Não tem esse negócio de colocar uma pedra em cima. Vamos lidar, vamos tratar com seriedade a nossa vida emocional. Vamos lidar com a nossa vida, com os nossos desejos, certo? Vamos pedir ajuda. Peça ajuda, tem um monte de profissionais que podem te ajudar, tem um monte de gente que pode te ajudar. Se você tem dificuldade em alguma área da sua vida, meu irmão, clama a Deus, leva isso a sério, para que você não faça uma bobagem na sua vida. Não fique se auto-sabotando, não está tudo bem. De repente não está. De repente você tem que lidar com essa ira que está dentro de você. De repente você tem que lidar com esses desejos que estão dentro de você. De repente você tem que lidar com esses sentimentos que estão aqui apertando o teu peito. Antes que você chegue a uma depressão, a uma enfermidade, a outras enfermidades geradas por conta disso. Leve a sério a sua vida, o seu coração, você é importante para Deus. E Deus quer cuidar da sua vida. Nós precisamos dominar, assumir, sabe? Nós não podemos ser dominados pelas nossas emoções. Sabe aquela ideia da pessoa que chega e diz, mas eu não consigo. Mas quando eu vejo, eu já fiz. Meu irmão, nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer, senão nós não vamos chegar em lugar nenhum na nossa vida, senão nós vamos passar a nossa vida inteira desse mesmo jeito que a gente está. Se nós não tivermos a decisão firme de assumir o controle, de colocarmos as cartas na mesa e de vermos como a vida é, e tomarmos a decisão de colocar a nossa vida em ordem, assuma o controle da sua vida. Não seja um figurante dominado por desejos e por impulsos, por sentimentos e por emoções. Seja uma pessoa firme nos teus propósitos. Seja uma pessoa saudável. Certo? Alimente a tua vida com a palavra de Deus. Deixa a vontade de Deus entrar no teu coração. E seja firme na tua decisão. Você que decidiu viver uma vida com Deus, meu irmão, seja firme no teu propósito com Deus, no teu caminho com Deus. Leve a sério a tua vida com Deus. E lide, trate com todas as dificuldades que você tem com as tuas emoções, com os teus pensamentos e com o teu caminho. A gente vê algumas personagens da Bíblia que tiveram muitos problemas com isso. Um deles foi Davi. Davi não controlou os seus impulsos, não controlou suas emoções. Davi era ótimo em algumas coisas, mas era uma tragédia em outras coisas. Enquanto ele devia estar na terra lutando, numa batalha, numa luta, lutando com o seu povo, ele estava lá no seu palácio, olhando a mulher do seu vizinho. E isso trouxe uma tragédia terrível para a vida de Davi. Uma tragédia terrível para a vida de Davi. Porque não conseguiu controlar os seus impulsos, seus desejos. Olha uma outra história que tem a história de Sansão. Sansão era um homem de Deus, um dos juízes de Israel. Nasceu com capacidades incríveis. Deus o levantou para ser um líder extraordinário no meio do povo. Mas fracassou. E fracassou porque se deixou ser levado pelos impulsos. Se deixou ser levado pelos desejos mal construídos da sua vida.
E Deus o advertiu um monte de vezes, como Deus faz comigo e com você, dizendo: toma cuidado, isso não vai fazer bem para a tua vida. Pare de fazer isso. Não fique mais permanecendo nesse ambiente. Isso não vai te fazer bem. Deus fica tentando nos alertar. O Espírito Santo está fazendo isso com você nessa noite, tentando te ajudar para que você assuma o controle da sua vida, para que você pare de brincar com o pecado, porque uma hora você se queima. Sabe aquela ideia que o pai chega para o filho e diz: ó, filho, para de brincar com fogo, porque senão você vai se queimar? Às vezes a gente já cresceu, já está com 40, 50 anos, com 30 anos, e ainda está brincando com fogo. Uma hora a gente se queima. E não é por falta de aviso, não é porque Deus não nos orientou, e não é porque a gente não consiga, a gente consegue, se quiser mesmo a gente consegue. Mas às vezes a gente só vai se dar conta disso quando a nossa família se transformou numa tragédia, quando a nossa vida profissional se transformou numa tragédia, quando a nossa vida financeira se transformou numa tragédia. E aí a gente fica: ah, mas se eu soubesse, ah, mas se eu fizesse, ah, mas se eu tivesse tido essa ideia, ah, mas se eu tivesse colocado essa posição na minha vida. Meu irmão, o tempo é agora, o tempo é agora. Nós não vamos ficar aqui chorando leite derramado. Nós vamos consertar a nossa vida. Nós vamos assumir o controle da nossa vida, assumir as rédeas da nossa vida. A nossa vida não pode ser livre, solta, como alguém que está dentro de uma carruagem e o cavalo está solto, indo para onde quiser e corre para lá desesperado e a gente ali dentro, sabe? Nós não podemos, nós precisamos segurar as rédeas da nossa mão. Nós precisamos ter as rédeas da nossa vida na nossa mão. Segurar firme a nossa vida e a nossa história para que a gente consiga viver uma vida saudável, uma vida bem construída. Uma outra coisa que nós precisamos aprender a dominar quando falamos em domínio próprio é a nossa língua. Isso aí não é fácil, mas dominar a nossa língua. Bobeou, nós estamos falando bobagem. Bobeou, a gente já solta uma palavra que não devia. Sabe o que é maldição? É maldizer. Sabe o que é abençoar? É falar bem. A vida e a morte estão no poder da língua. É isso que a Bíblia fala. Lá em Provérbios 10, 19, diz assim: quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Tiago, capítulo 3, diz que a língua, ela é um dos menores órgãos do nosso corpo, mas ela é capaz de incendiar toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Uma fagulha, um pouquinho de fogo pode queimar uma floresta inteira. Pode destruir uma floresta inteira. Um barco, um grande barco, é conduzido por um pequeno leme. Assim também é a nossa língua. A nossa vida vai ser conduzida pelas nossas palavras. A nossa família vai ser conduzida pelas nossas palavras. Por isso é muito importante que você tenha domínio próprio, para que você fale menos. Nós precisamos falar menos. Falar de maneira mais assertiva, falar de maneira mais abençoadora, usar as nossas palavras para bem dizer. E quando eu digo aqui falar, hoje em dia inclui redes sociais. Aquilo que você coloca no Facebook, aquilo que você coloca no Instagram, aquilo que você coloca no WhatsApp, aquilo que você coloca no Twitter. Tudo isso, de um modo ou de outro, fica marcado e fica, de alguma forma, profetizado sobre a nossa vida e sobre a nossa nação. Por isso, eu quero pedir, em nome de Jesus, nós não estamos aqui para denegrir a imagem de ninguém, não podemos falar de ninguém. Nós não estamos aqui para ofender ninguém. Nós não estamos aqui para denegrir o nosso país, para maldizer, amaldiçoar o nosso país e a nossa terra. Nós estamos aqui para abençoar e que a tua palavra seja de bênção sobre todos os governos do teu país, que a tua palavra seja palavra de bênção sobre todos aqueles que estão trabalhando, que a tua palavra seja palavra de bênção sobre a tua terra, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que a tua palavra seja palavra de bênção sobre o teu casamento, sobre a tua vida profissional. Que você use as redes sociais como um profeta de Deus, abençoando essa terra, usando a tua boca e a tua língua para ser instrumento de Deus e para conduzir vida para um monte de gente, para um monte de lugar. Acho interessante, né? Porque a nossa palavra, a nossa fala é assim. Se você falar bem, parece que é aquele fogo que é difícil de pegar. Já viu? Às vezes você está precisando, por exemplo, acender a churrasqueira. E você tenta, até que você consegue. Parece que falar o bem, falar as coisas boas,
é um fogo que é difícil de pegar. Mas já viu como que falar mal pega rápido? Falar mal pega muito rápido. E nós precisamos usar a nossa língua para profetizar e para falar coisas boas, para falar o bem. Use a sua boca para falar o bem. Nós precisamos ter domínio também, mais um só. Nós precisamos ter domínio também sobre os nossos comportamentos e os nossos hábitos. Gente, sabe o que é você? Quem que é você? Eu, quem que sou eu? Nós somos os hábitos que nós temos. Os nossos hábitos. Nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Se você tem o hábito de fazer as coisas com excelência, parabéns, você é uma pessoa excelente. Se você tem o hábito de fazer as coisas de qualquer maneira, você precisa melhorar. Todos nós somos aquilo que fazemos o tempo todo. Portanto, meu irmão, minha irmã, se nós queremos avançar na nossa vida, nós precisamos dominar os nossos comportamentos e dominar os nossos hábitos. Ah, mas eu tenho o hábito de ficar comendo unha e tal. Mas você pode vencer isso. Ah, mas eu já tentei muitas vezes. Não tentou todas as vezes. Você pode conseguir e deve conseguir, porque você está fazendo mal para a sua saúde e para a sua vida. Todos nós precisamos cuidar dos nossos hábitos e dos nossos comportamentos. A palavra de Deus diz assim: todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos são convenientes. Todas as coisas nos são lícitas, mas nós não podemos nos deixar dominar por nenhuma delas. Não deixe que o mal te domine. Não deixe que o vício te domine. Sabe, se você quiser melhorar a sua vida, seja em qualquer área, alguns aqui talvez dizem, eu preciso melhorar meu casamento, preciso melhorar minha vida em casa, preciso melhorar minha vida profissional, preciso melhorar a minha vida espiritual, preciso melhorar minha vida. Preciso melhorar minha vida emocional. Você precisa melhorar a sua vida? Quer o segredo? Melhore os teus hábitos. Mude os teus hábitos. Porque sabe o que fez com que a tua vida tivesse do jeito que está hoje aí, do jeito que está agora? Sabe o que fez que a tua vida tivesse desse jeito? Não é as pessoas que fizeram mal para você. Não é os inimigos que se levantaram contra você. Não são as circunstâncias difíceis da vida. Não são as perdas que você teve. Sabe o que fez você chegar aí nessa vida que talvez você não goste? Teu comportamento e os teus hábitos. Teu comportamento é a maneira que você responde à sua vida. E os teus hábitos é aquilo que você faz cotidianamente. E é importante a gente cuidar dos nossos hábitos porque a gente faz sem perceber. É que nem, por exemplo, quando você está dirigindo, trocar marcha. A gente vai daqui para outra cidade trocando as marchas sem nem perceber. Porque é um hábito. E assim a gente vai fazendo com a nossa vida o tempo todo sem perceber, porque é um hábito. Se você quer melhorar a sua vida, meu irmão, e Deus quer que você melhore, e eu quero que você melhore. Se nós queremos melhorar a nossa vida, em qualquer área da nossa vida, a responsabilidade é nossa. Está na tua mão, isso é maravilhoso. Está na tua mão. Isso significa que você tem todas as possibilidades de melhorar. Isso significa que a tua vida pode melhorar. Está na tua mão, meu irmão. Deus te deu essa capacidade e o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Não fica bravo comigo, não. Porque eu estou dizendo para você que a tua vida está do jeito que está por causa de você mesmo. Não fica bravo comigo, não. Eu tenho que ser sincero com você. A minha vida também está do jeito que está porque foi o que eu construí. Tem a ver com os hábitos que eu tenho e tem tantos hábitos que eu estou tentando melhorar na minha vida. E é tão difícil, mas eu não posso desistir. Eu não posso desistir, eu tenho que clamar ao Espírito Santo de Deus para que ele me ajude, para que ele me dê força, para que esse fruto do Espírito produza isso em mim, o domínio próprio. Mas isso não vem só do Espírito, isso tem que vir de mim também. Eu tenho que ter vergonha na minha cara. Eu tenho que olhar para a minha vida com propósito. Eu tenho que ter respeito pela minha vida e pela vida da minha família. Eu tenho que ter respeito pelos meus filhos. Porque a minha vida ela não compete somente a mim. A minha vida compete a todos da minha casa, a minha vida compete à minha comunidade, a minha vida compete ao povo, à humanidade, a esse tempo que eu vivo. Eu tenho responsabilidades que são muito para além daquilo que é somente a minha vida. Não é só eu que estou em jogo. Não é só eu que estou em jogo, não, meu irmão. Na minha vida, com as minhas decisões, é muita coisa que está em jogo. É muita coisa que está em jogo.
Às vezes a gente fica criticando as decisões do ministro da Saúde, as decisões do nosso time de futebol, as decisões do nosso prefeito da cidade, as decisões do nosso pastor, as decisões da nossa igreja. Nós ficamos achando ruim e ficamos criticando e questionando as decisões que o nosso pai, que o pai tomou, que a mãe tomou, que o filho tomou, que a filha tomou. Mas eu pergunto nesta noite, e as tuas decisões? E as tuas decisões? Às vezes a gente questiona tudo e todos, mas olhando para a nossa vida, a gente está fazendo muito pior. A gente está agindo de maneira muito pior. E se eu e você quisermos mudar de vida, não tem outro caminho, não vai cair do céu. Vai acontecer na nossa vida através da nossa mudança de atitude. Você pode ter uma vitória financeira extraordinária na tua vida, mas pode incluir aí o domínio próprio e colocar ele lá em cima. Porque quando o Espírito Santo for falar para você, ele vai falar, isso aqui é a primeira coisa que você tem que começar a fazer. Você pode ter vitória no teu casamento. Você pode voltar a amar o teu marido, amar a tua esposa. Você pode se reaproximar dos teus filhos. Você pode ter um lar saudável, equilibrado. Você pode recomeçar a tua empresa, teu trabalho, tua vida profissional e se dar bem. Você pode ser um instrumento poderoso na mão de Deus. Você pode ser usado poderosamente no teu ministério. Mas deixa eu te falar uma coisa de coração. Começa com o domínio próprio. Começa com você dizendo não para as coisas que você precisa dizer não. Começa com você dizendo sim para as coisas que você tem que dizer sim, mesmo aquilo que você não quer. E jejum tem a ver com isso. Hoje eu estou jejuando o dia inteiro, estou em jejum até agora. E o jejum justamente tem a ver com abstinência. O jejum tem a ver com justamente a gente dizer não para alguma necessidade que a gente tem. Olha para Jesus, quando Jesus ficou 40 dias e 40 noites naquele deserto, com fome, e o diabo apareceu muitas vezes para lhe oferecer um monte de coisa, mas Jesus estava ali sendo testado por Deus, sendo provado por Deus. Jesus estava ali sendo tratado por Deus no domínio próprio, porque ele precisava ter domínio próprio para encarar tudo que estava à sua frente, a missão que Deus tinha proposto para ele à sua frente. Meu irmão, para que você encare a missão que Deus tem para você, os propósitos que Deus tem para a tua vida, você precisa ter domínio próprio. Faça isso antes de perder teus filhos, faça isso antes de perder teu casamento, faça isso antes de perder tua família, faça isso antes de se perder completamente. Ainda dá tempo. E é por isso que a palavra de Deus chegou até você. E é por isso que hoje Deus está falando com você e com a sua vida, porque ainda dá tempo. E você ainda pode fazer muita coisa pela sua vida. Muita coisa mesmo. Precisamos ter domínio próprio sobre aquilo que nós comemos. Sobre aquilo que a gente come. A gente come demais. A gente come coisas que nos fazem mal. E a nossa vida é aquilo que nós comemos. Você pode não estar feliz com o teu corpo, mas a culpa não é do teu corpo. A culpa é de você. É sua. Você precisa e você pode mudar essa situação. Eu e você podemos mudar a situação. Eu quero convidar você para que a gente construa um tempo novo na nossa vida e na nossa história. Imagina se todos nós que estamos aqui decidirmos que nós vamos ter uma vida melhor, uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável. Imagina que todos nós aqui vamos viver uma espiritualidade saudável. Como que não será a nossa vida daqui 6 meses, daqui 1 ano? Porque essa quarentena vai passar. Daqui uns dias nós estamos voltando para a vida normal. E quando nós chegarmos lá, meu irmão, quem vai ser você? Quem vai ser você? Quando nós chegarmos lá. Eu e você precisamos aproveitar esse tempo para adquirir hábitos que são saudáveis e que vão nos ajudar a vivermos uma vida saudável. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: se você quiser aprender, se você quiser dominar a si mesmo, dominar o teu coração, se você quiser dominar, deixa eu te dar algumas dicas aqui. Presta atenção. Primeiro, não fique no território do inimigo. É que nem uma pessoa, por exemplo, que quer se livrar da bebida, do álcool. Se você ficar sentado num bar, dificilmente você vai conseguir. Então, não fica perto do inimigo. Não fica de conversa com o inimigo. Não fica próximo ao inimigo. Não fique brincando, não ache que você é mais forte do que você é. Não ache que você é mais forte do que você é.
Esses tempos eu estava vendo um vídeo do jacaré, e o jacaré lutando com o bicho e ele puxando o bicho para a água, porque ele entendia que fora da água o bicho tinha capacidade de vencê-lo, mas se ele conseguisse levar aquele outro bicho para dentro da água, ele tinha mais facilidade de vencer. Às vezes o inimigo fica tentando puxar a gente para o território dele, porque daí fica muito mais difícil a gente dominar. Então, não fique no território do inimigo, seja aqui através das redes sociais, sabe? Abandone essas coisas. Abandone as conversas que são malditas, as conversas que não são saudáveis. Não perca tempo no território do inimigo, porque você pode ser surpreendido. Uma outra coisa que eu quero dizer, monitore o teu progresso. Tome a decisão, comece a anotar. Esses dias eu dei até uma ideia, falei, olha, converse com alguém que é teu amigo e diz, olha, toda vez que eu fizer eu vou te dar R$10. Toda vez que eu te der eu vou fazer tal coisa. Sabe? Comece a estabelecer um plano para a tua vida, para você conseguir vencer isso. Como qualquer outro vício, porque a maioria dos hábitos, dos comportamentos que nós temos, eles acabam sendo vício. E nós precisamos vencê-los. E para a gente vencer, a gente precisa de ajuda. Peça para que alguém te ajude. Para a gente vencer, a gente tem que ficar o mais longe possível do lugar onde ele atua. Para que nós possamos vencer, nós precisamos tomar todos os cuidados e pedir para que as pessoas estejam nos avisando quando nós estamos correndo risco. Tem pessoas que te amam, de repente você está querendo vencer algum vício, e você chega com essa pessoa e diz, olha, eu vou pedir que você me ajude, porque eu preciso vencer isso na minha vida. Estabeleça rotinas saudáveis na tua vida. Por exemplo, fazer uma caminhada. Por exemplo, pegar um livro para ler. Por exemplo, ter o seu tempo de oração, buscando a presença de Deus. Comece a estabelecer algumas coisas saudáveis na sua vida, que vão em contraponto com as dificuldades que você tem e com as coisas que você precisa dominar na sua vida. Leve a tua vida a sério, você é muito importante para Deus, e Deus quer usar muito a sua vida. Há muito de bênçãos de Deus para serem derramadas sobre você, mas é necessário que você se posicione e que você se coloque diante de Deus e peça para que Deus te ajude. Eu quero concluir a palavra de hoje dizendo para você que Deus, ele te perdoa de todo o caminho errado que você andou até aqui. Deus, ele me perdoa de todo o caminho errado que eu andei até aqui. E Deus, ele se propõe a nos ajudar para que o nosso caminho a partir daqui seja um caminho certo. Deus, ele te perdoa pelo caminho errado que você caminhou e ele te propõe um caminho novo. E no caminho novo que Deus te propõe, Deus diz para você, domine a sua vida. Assuma o controle da sua vida. Não deixe sua vida ao léu. Não deixe a sua vida por aí. Assuma o controle da sua vida. Assuma a liderança da sua vida. Assuma o governo da sua vida. E deixe o Espírito Santo de Deus te guiar. Orientado pelo Espírito Santo de Deus, você vai fazer um grande trabalho e uma grande obra. E você vai ver Deus fazendo grandes coisas. E a palavra final de Deus para você é essa. Deus diz para você que ele vai te fortalecer. O apóstolo Paulo, ele, lá em Filipenses 4:12, ele diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus irá nos fortalecer e nos ajudar em todo esse caminho que nós estamos caminhando. Você não está aqui por acaso ouvindo essa palavra. Essa palavra é para mim. Se tem uma pessoa que diz aqui nessa noite que precisa dessa palavra, sou eu. Essa palavra de Deus nessa noite é para mim e eu quero cumprir. E eu quero viver essa palavra. E eu não quero que essa semente morra dentro de mim. Eu quero ter domínio próprio. Eu não quero ser levado por outras pessoas. Eu não quero ser levado por circunstâncias. Eu não quero ser levado por desejos. Eu não quero ser levado por sentimentos. Eu quero ser conduzido pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Eu quero ter uma vida grande. E para ter uma vida grande, uma vida que é engrandecida na vontade de Deus, eu preciso fazer aquilo que é certo e não fazer aquilo que eu tenho vontade. Eu preciso fazer aquilo que eu preciso fazer. E você precisa fazer aquilo que você precisa fazer. Entrega teu coração e tua vida para Jesus. Confia nele e o mais ele fará. Levante a tua cabeça e faz o que você tem que fazer. E creia que Deus fará tudo aquilo que você não consegue fazer. Você vai para muito longe do que você imaginou. Então, somente, coloque teu coração em Deus e firma, e assuma o controle e as rédeas da tua vida,
em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe nosso coração nessa noite. Obrigado por você que está aqui. Nós vamos fazer uma oração agora, colocando diante do Senhor essa palavra e o nosso coração. E vamos pedir que Deus nos ajude nessa noite a entender a palavra dele e a absorver a palavra dele na nossa vida e viver essa palavra, tá? Deus fala essas coisas porque ele nos ama. Qual o pai que ama o filho e que não chama o filho às vezes para dizer: filho, você precisa se comportar melhor. Você precisa cuidar dessa área da sua vida. Todo pai que é zeloso por seus filhos, ele lida com seus filhos com seriedade. E ele lida com seus filhos até com uma certa dureza, quando é necessário. Eu vejo aqui em casa muito a Simone é muito mais do que eu, a seriedade que ela leva à educação das crianças. E isso é muito importante. Isso é prova de amor. É prova de amor. Porque quem ama, cuida. Mas muito mais do que isso. Quem ama, educa. Quem ama, educa. Então aproveite que o Espírito Santo de Deus está te educando nesta noite. Eu quero aproveitar que o Espírito Santo de Deus está me educando nesta noite. Em nome de Jesus, tá? A gente vai orar pela vida da Ivone. A Ivone, ela está precisando da graça de Deus sobre a vida do filho dela, o Wilton. Nós vamos estar colocando ele diante do Senhor, pedindo para que Deus faça um milagre na vida dele, que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos estar orando também pela vida da Elisa. A Elisa, ela está passando por um momento bem difícil, bem complicado. A gente está orando, ela teve uma perda muito grande de sua irmã, e nós vamos estar colocando diante de Deus a vida dela, para que Deus cuide do coração dela. Ela é muito importante para nós, para a nossa comunidade, e nós queremos estar juntos com ela nesse momento tão difícil, tão complicado que ela está vivendo, tá? Eu quero orar também por você, que nessa palavra acabou olhando para dentro do teu coração, e eu sei que algumas pessoas estão vivendo esse sentimento agora. Olhar para dentro de si e dizer: poxa, quanta burrada eu fiz. Quantas coisas eu fiz porque eu não tive domínio próprio. Eu não tive controle. Eu não tive equilíbrio. Eu não ponderei as coisas. Eu quero dizer para você, meu irmão, que isso aconteceu comigo também. Eu também, quando olho para trás, trago também esse sentimento. Mas a graça de Deus, a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus, ela está sobre nós para nos ajudar a consertar. E essa palavra só veio para você, porque Deus está acima de tudo, querendo consertar. Deus não tem desejo nenhum de te acusar. Deus não está com o dedo apontado para você. Deus está com os braços abertos, dizendo para você o que está acontecendo e dizendo para você que Ele quer te ajudar a você superar todas essas coisas. Se tem uma área da tua vida que você precisa prestar muita atenção, é nessa área. Não fazer aquilo que você quer, fazer aquilo que você precisa. Não fazer aquilo que você está com vontade, mas fazer aquilo que tem que ser feito. Nós temos que cortar o mal pela raiz. Corte o mal pela raiz. E cortar o mal pela raiz é quando a gente começa a desenvolver o domínio próprio dentro do nosso coração. Por isso eu quero orar por você. E eu quero que o teu coração esteja diante daquele que te cura, te restaura, te liberta, que te coloca de novo no caminho e que faz na sua vida muito mais do que você pode imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você é alvo do amor de Deus e Deus está com as mãos dele estendidas sobre você. Vamos orar nesse momento em nome do Senhor Jesus, tá? Obrigado, Deus, por esse tempo aqui na tua presença. Obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor entregou ao nosso coração. Hoje, Deus, o Senhor cuidou, Deus, da nossa vida. Essa palavra, Pai, é uma palavra importantíssima para todos nós que vamos continuar, para todos nós que vamos atravessar esta quarentena, para todos nós, Pai, que vamos viver esse mundo novo, Pai. Deus, a gente sabe que muitas mudanças vão acontecer no mundo a partir de agora, Pai. Nós sabemos, Senhor Deus, que coisas diferentes acontecerão, Pai. Nós também, Deus, não queremos ser as mesmas pessoas. Nós queremos ser pessoas melhores, Pai. E, Deus, entendemos que ser uma pessoa melhor implica em dominar o nosso eu, em dominar as nossas vontades, em dominar os nossos desejos, os nossos caprichos. Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude, Pai. Que esse elemento do fruto do Espírito cresça em nós, Pai.
Que o Senhor nos ajude, Pai. A tua palavra diz que o Senhor nos deu um espírito de moderação, Pai. Ó Deus, nós queremos, Senhor Deus, esse espírito de moderação agindo em nós, Pai. Sermos pessoas equilibradas na nossa vida, Senhor. Eu peço a Ti, Deus, por cada um que está, Deus, assistindo, Deus, esta celebração. Cada um que está participando comigo deste momento com o Senhor, Pai. Deus, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor dê graça, Pai, a cada um. Que o Teu Espírito Santo esteja agindo, Pai, em cada um. Age, Deus, nesta casa, na vida dessa família, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, todos os nossos pecados, Pai. Todas as vezes que nós nos excedemos, Pai. Todas as vezes, Pai, que nós cedemos aos caprichos, às vontades e aos desejos, Senhor. Todas as vezes, Senhor Deus, que nós faltamos, Senhor Deus, com a verdade. Todas as vezes, Senhor Deus, que nós fizemos mal à nossa vida e à vida de todos que estão à nossa volta, Pai. Nós pedimos perdão e recebemos o Teu perdão nessa noite, Senhor. Mas, Deus, não queremos continuar errando, Senhor. Por isso pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria e que o Senhor nos ajude, Pai. Porque nós queremos viver uma vida excelente, queremos viver uma vida extraordinária, queremos viver uma vida que abençoa e pedimos que o Senhor nos ajude nesta noite. Orienta, Pai, cada um com o Teu amor e com o Teu cuidado, Pai. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe todos que estão enfermos, trazendo a Tua cura, Pai. Qualquer pessoa, Pai, que esteja resfriada, que esteja com qualquer enfermidade, Pai, qualquer enfermidade, que o Senhor toque, Deus, em nome de Jesus, trazendo a Tua cura, Pai. Nós pedimos também a vitória do Senhor sobre este mal, Pai, sobre, Deus, esse vírus, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, tomado o mundo, Senhor. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê vitória, Pai. Abençoe todos que estão trabalhando, Pai, para encontrar a cura. Abençoe, Senhor Deus, todos os profissionais, médicos e profissionais que estão trabalhando. Nós não cansamos de orar por eles, porque eles são extremamente importantes nesse momento, Senhor. Todos que estão nos hospitais trabalhando, Senhor. Todos aqueles que estão nas ruas, Senhor Deus. Todos aqueles, Senhor Deus, que estão servindo, Pai. Ó Deus, eu peço a Tua bênção. Abençoe também todos que estão em casas, recolhidos, Pai. Cuida, Senhor Deus, de cada família, de cada lar, em nome de Jesus, Pai. Concede, Senhor Deus, a Tua vitória, Pai, para cada família, como família, Pai. Que cada família, Pai, saia mais unida, mais cheia do Teu amor, mais cheia da Tua graça, do Teu cuidado e da Tua presença, Pai. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, e derrama, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo sobre todos nós, Pai. Colocamos a vida da Ivone, do Wilton diante do Senhor, pedimos o Teu milagre sobre a vida do Wilton, Pai. Que o Senhor o ajude, o abençoe, Pai. Ó Deus, toca o coração desse jovem, Senhor. Deus, abençoe, Pai, com a Tua saúde, a vida desse jovem. O Senhor é um Deus que muda histórias, e nós pedimos, Pai, o Teu milagre sobre a vida, Pai, do Teu filho. Toca, Deus, com o Teu poder, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, a vida da Elisa. Abençoe, Deus, a sua família. Conforta, Deus, o coração da família, Pai. Ministra, Pai, em nome de Jesus. Deus, nesse momento, somente o Senhor, somente o Teu Espírito pode falar e ministrar, Pai, o coração dela. Nós queremos apenas abraçá-la e dizer que ela é importante para nós e que nós vamos atravessar junto esse luto e esse tempo. Nós, Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua graça sobre a vida da Tua filha, da Tua serva, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus, por essa noite. Alimenta-nos e orienta-nos com a Tua graça, Pai. Obrigado pelo jejum, Pai, que nós estamos tendo o privilégio de fazer na Tua presença. Por todos que vão estar jejuando amanhã, no domingo, que o Senhor esteja abençoando, Pai, e respondendo, Deus, a nossa oração, nos livrando, Senhor Deus, de todo esse mal que está envolvendo, Pai, a terra. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, e nos ajuda. Nos colocamos diante do Senhor e Te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, e amém. Amém. Graças a Deus, nós vamos terminar agora, encerrar a nossa ministração. Eu quero dizer para você o seguinte, presta atenção, gente, para que todo mundo entenda. No próximo domingo, nós vamos ter a nossa Santa Ceia, tá? E nós vamos estar fazendo o nosso culto aqui, online, o pessoal do Louvor vai estar nos ajudando, vai ser um tempo bem legal, maravilhoso na presença de Deus. No domingo, nós vamos ter a Santa Ceia, tá? Então eu vou pedir para você separar aí e tal, preparar o pão, o cálice, né? O suco de uva, o vinho, como você quiser, para que nós estejamos celebrando juntos. Todos vão participar, tá? Então, mesmo quem vai fazer, de repente, com o vinho, eu peço para que você também faça com o suco de uva, tá? Porque teus filhos, aí, de repente, teus filhos, teus netos, para que eles participem também,
tá? Todos irão participar. E todos vocês estão convidados. Você diz, eu não sou da igreja, meu irmão, para com isso. Não é hora para a gente ficar com essas bobagens. É hora para a gente se levantar como povo de Deus na terra. E você está convidado para participar da mesa do Senhor, porque a mesa do Senhor é a mesa da graça. E a mesa do Senhor tem um lugar todo especial para você, para a tua família, para todos da tua casa. Então, domingo, nós vamos participar da mesa do Senhor todos juntos, tá? Vai ter um momento em que nós vamos celebrar juntos. Vai ser maravilhoso mesmo no próximo domingo. Então, prepare aí, tá? Prepare aí para que a gente faça junto, tá ok? Deus te abençoe. Se de repente tem alguém que diz, pastor, tá tão difícil as coisas, nós não vamos conseguir o suco de uva, nós não vamos conseguir o vinho. Meu irmão, não tem problema. Nós vamos fazer com água mesmo. Se você não tem o vinho, não tem o suco de uva, não tem problema. A gente faz com água, certo? Não tem problema nenhum, não. Porque o que importa é o espírito que está nesse lugar, é a intenção que está no nosso coração, tá bom? Nós vamos fazer uma festa celebrando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que nos abençoe e que nos liberta. Tá bom? Você está convidado para participar conosco. Vai ser muito bom, vai ser maravilhoso, tá? Amanhã, às 7 horas da manhã, nós estamos aqui e também às 19 horas. Amanhã, às 7 horas da manhã e às 19 horas. E a última informação que eu quero passar para você é o seguinte: todas as nossas ministrações, elas estão sendo colocadas lá no nosso canal do YouTube. Então, eu vou pedir para que você entre lá, se você quiser assistir por lá, a hora que você quiser, entra lá. E se você ainda não curtiu lá, não assinou o canal, entra lá. É muito importante que você se inscreva para que você também esteja recebendo todas as celebrações e todas as notificações da comunidade, tá? Muito obrigado. Você que ainda não compartilhou, compartilha aí agora, clica no botão compartilhar para que essa palavra alcance o coração de outras pessoas também nessa noite, tá? Clica aí em compartilhar. Escreve aí o nome de algumas pessoas no comentário, indicando para as pessoas para que elas venham receber essa palavra. Você com certeza conhece pessoas que precisam dessa palavra, pessoas que não estão tendo domínio próprio e que precisam dessa palavra para poder redirecionar a sua vida. Um abraço, uma boa noite, fica com Deus e muito obrigado. É muito bom estar com você aqui. Até amanhã às 7 horas da manhã e também às 7 horas da noite. Um abraço, fica com Deus, em nome de Jesus, que Deus te abençoe.